paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe do Juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 4, navegando nesse primeiro trimestre da CPAD em 2023. Nessa lição, estamos estudando sobre o tema Sal e Luz do Mundo, uma igreja relevante. E na aula de hoje nós vamos compreender sobre o ministério da igreja na atualidade. Vamos compreender sobre essa perspectiva juntos para a glória de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, porque é muito importante para a gente. Coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da tua igreja, que Deus abençoe vocês. E para mim é um prazer te receber por aqui. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no canal. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos, os nossos materiais, Crescendo em Jesus. Estão disponíveis aqui no link na descrição desse vídeo. Você pode entrar no nosso canal Janderson Nascimento e ter acesso a todos esses recursos para te abençoar, para crescer e avançar em Cristo. É claro que eu espero que essa aula seja edificante para você. Hoje nós vamos aprender sobre o ministério da igreja na atualidade. E que Deus te abençoe. Então a gente vai deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4, aqui da classe do Juvenis. Nesse trimestre estamos estudando sobre o tema Sal e Luz do Mundo, uma igreja relevante. E hoje na aula nós vamos aprender sobre o ministério da igreja na atualidade. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. A primeira delas está então em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12. Leia esse texto junto com os teus alunos. Leia também a leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em Romanos, capítulo 12, versículos 1 ao 8. E você pode ler também em Efésios, capítulo 4, versículos 11 ao 16. Leia esse texto compassadamente junto com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal. E toda quarta-feira, ao meio-dia, é o dia marcado da classe do Juvenis. Então, toda quarta ao meio-dia, a gente está por aqui postando aula com antecedência para você ter acesso a todos os nossos materiais, se organizar, crescer e avançar em nome do Senhor Jesus. Então, que Deus te abençoe e toda quarta a gente está junto aqui contigo ministrando a palavra de Deus. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a dinâmica ministerial da igreja, a partir da Bíblia. Nós vamos aprender a respeito dessa dinâmica que o Novo Testamento apresenta para a gente, sobre essa visão ministerial, e nós vamos tentar trazer aplicações também para a igreja atual. Como a igreja atual ela trabalha nessa visão ministerial, como esse ministério é organizado na visão administrativa para a igreja local, na atualidade, na nossa compreensão pentecostal. E eu espero muito ajudar você através dessa ministração. Nós entendemos muito bem que a igreja ela é viva, que ela é atuante, mas essa igreja que é local, ela é visível e precisa sim ser dividida em ministérios, em organizações, ter uma boa administração para essa igreja continuar testemunhando de Cristo, crescendo e avançando. Toda a igreja local precisa ser bem administrada por nossos pastores, por nossa equipe administrativa, que ajuda então nesse crescimento da igreja e valoriza esse crescimento para o reino de Deus. E diante dessa questão, espero muito ajudar você. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte argumento em sala de aula: o ministério cristão. Se eu já estou te ajudando até aqui, comenta aí, por favor, coloca de onde você está me assistindo e a gente vai entender agora o que é o ministério cristão. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, nós entendemos que a igreja ela é composta por pessoas salvas, por cristãos, aqueles que aceitaram a Jesus mediante a fé. Mas essa igreja ela é visível e ela precisa de uma boa administração. E essa boa administração, conforme a vontade do próprio Deus, ela é dividida então em ministérios.
E esses ministérios, então, ajudam na dinâmica da igreja. Isso também se trata a respeito da própria visão diaconal da igreja. A igreja ela é trabalhada nessa visão de diaconia, de serviço, de ajudar o próximo. E nessa diaconia de servir, a própria igreja ela precisa ter uma boa administração. Nós vamos encontrar na Bíblia, só no Novo Testamento, diversos ministérios, a exemplo de Efésios capítulo 4, versículo 11, onde você encontra o apostolado, a liderança maior da igreja, onde você vai encontrar os profetas servindo a Deus, os pastores e os mestres. E aí você encontra também a classificação dos evangelistas. É claro que dentro da Bíblia, no Novo Testamento, essa resposta ministerial serviu para o período do Novo Testamento. Atualmente, hoje, nós acreditamos numa divisão diferente. De que maneira? Para responder especialmente à necessidade do nosso tempo. Hoje nós trabalhamos em pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar e membro da igreja, cooperador. E aqui você percebe que essa dinâmica trabalha muito bem essa perspectiva do crescimento da igreja e responde à atualidade do nosso tempo. A dinâmica de Efésios 4:11 responde à atualidade do tempo do Novo Testamento. Os apóstolos são aqueles que foram escolhidos por Jesus. Nós não trabalhamos mais na perspectiva pentecostal com essa visão de separar alguém para ser apóstolo hoje, porque nós entendemos que apóstolos são somente aqueles que viram a Cristo, aqueles que participaram dos milagres, que escreveram o Novo Testamento. Então nós não trabalhamos com essa dinâmica do apostolado. Existem igrejas que fazem isso. Nós não. Nós trabalhamos a partir da dinâmica do pastoreio. O evangelista no Novo Testamento é aquele que é enviado. E nós também entendemos que o evangelista tem essa visão de ser alguém que resgata vidas para Cristo. Nós também trabalhamos com a ideia e a perspectiva do Novo Testamento, que desenvolve-se então nas cartas de presbíteros, que têm essa relação então de pastoreio da igreja. A palavra presbítero traz essa ideia daquele que pastoreia também. Trabalhamos com o diácono, que traz essa ideia de diaconia, Atos 6 fala sobre eles, e nós trabalhamos com aqueles irmãos que estão em treinamento, que nós chamamos de auxiliares, cooperadores da obra, que servem ao Senhor. Avançando, espero estar ajudando você. O segundo ponto da nossa lição trata agora sobre as diversidades de vocação. Vamos entender essa perspectiva, trabalhá-la para que você então possa ministrar essa aula com excelência em sala de aula. A dinâmica da Igreja de Cristo no Novo Testamento é uma dinâmica que trouxe uma resposta para aquele tempo. Atualmente nós trabalhamos com essa dinâmica, mas nós trabalhamos com essa dinâmica para o aperfeiçoamento dos santos agora no nosso tempo. Porém, nós vamos observar a dinâmica da Igreja de Cristo, especialmente nas vocações que nós encontramos no Novo Testamento. A lição ela não vai citar aqui o diaconato, ela não citou ainda nessa dinâmica o presbitério. Porém, esses cargos existem também na igreja. O diaconato, o presbitério existem no Novo Testamento, além do que existe também o bispo. O bispo e o presbítero é a mesma função, tá? E nessas funções nós vamos encontrar essa dinâmica de pastoreio no Novo Testamento. Também se encaixa com essa ideia de pastor. Mas olhando para a perspectiva de Efésios 4:11, nós vamos encontrar então essa divisão teológica do Novo Testamento e nós precisamos trabalhar essa dinâmica com você. O primeiro que aparece, em primeiro lugar, como primeiro subtópico, é o ministério dos apóstolos. Os apóstolos no Novo Testamento são aqueles que foram chamados diretamente por Jesus. São 12, escolhidos por Deus. Quando Judas então morre, a igreja então substitui Judas por Matias. É importante você considerar Matias aqui. Tem muita gente que pensa que é somente o apóstolo Paulo. Mas além de Paulo surgiu também Tiago. Então leve em consideração isso. Os apóstolos são aqueles que tiveram um contato direto com Jesus, que escreveram o Novo Testamento, que pregaram a palavra de Deus. E os apóstolos, dentro da igreja, são aqueles que exercem a maior liderança. Nós que somos pentecostais, nós entendemos que hoje não dá para se erguer novos apóstolos, porque esses apóstolos foram dos dias de Jesus. Existem denominações que ungem apóstolos atuais, mas isso faz parte da dinâmica da administração da igreja local que faz isso. Porém, nós entendemos muito bem que a palavra apóstolo tem esse sentido de missionário, daquele que exerce uma missão, daquele que está em missão.
Essa é a dinâmica do Novo Testamento. Então, o apóstolo para a gente, no Novo Testamento, nós que somos pentecostais, é aquele que caminhou com Cristo, é aquele que foi testemunho ocular. Hoje, nós não trabalhamos mais nessa visão de apóstolo. O que a gente trabalha? A gente trabalha na doutrina dos apóstolos. Atos, capítulo 2, versículos 42 a seguir, descreve isso. Então, os pastores que existem hoje seguem, então, a doutrina dos apóstolos, que é a escritura, que foi deixada por eles também. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos encontrar agora o ministério dos profetas. No Novo Testamento, os profetas, eles caminham junto com a igreja. Os profetas exercem o ministério ao lado dos apóstolos. Observe, eles caminham junto com a liderança da igreja. Existem hoje muitas pessoas que se levantam como profetas, mas querem andar contrários à liderança da igreja, criticando o ministério pastoral. Às vezes se dizem e se intitulam profetas, mas não exercem nada para o benefício e para o crescimento da igreja. E aqui é um perigo. Existem muitos falsos profetas em nosso dia. Mas o profeta, no Novo Testamento, é aquele que caminha ensinando, isso aí você precisa pegar, ensinando com o seu exemplo de vida. O que é um profeta atual? Para você entender na nossa dinâmica. Um profeta atual é o teu pastor. Quando ele abre as escrituras, ele prega as escrituras, ele vive as escrituras, então ele está sendo um profeta de Deus. Um pregador do evangelho está sendo um profeta, uma profetisa de Deus, que está anunciando o verdadeiro evangelho para a glória de Cristo. Nessa perspectiva, eu espero ajudar você. Avançando, o terceiro subtópico apresenta agora os evangelistas. Os evangelistas no Novo Testamento são servos de Deus capacitados para essa obra da missão. No Novo Testamento nós vamos encontrar o evangelista Filipe, que tem esse papel então de evangelizar, de propagar a palavra de Deus em Atos capítulo 8. Os evangelistas são aqueles que se movem em missão, que falam de Jesus para alguém. Atualmente os evangelistas na igreja exerce um papel muito semelhante ao pastoreio da igreja. Existem convenções que trabalham exatamente com essa separação e ordenação de evangelistas a pastores. E essas convenções trabalham essa perspectiva entendendo muito bem, dentro do nosso pentecostalismo brasileiro, que o evangelista já exerce esse ministério pastoral. O evangelista é aquele que exerce esse ministério na missão, que está em missão, propagando o ID do Senhor, falando de Cristo, discipulando alguém. Esse é o papel do evangelista conforme as Escrituras. Avançando agora, nós vamos para o quarto subtópico, onde nós vamos encontrar então a função dos pastores. Os pastores no Novo Testamento exercem esse trabalho de pastoreio, de cuidar de ovelhas, das ovelhas de Cristo. E aqui entra um detalhe que a lição não cita, mas eu vou citar para você. Existem 3 funções no Novo Testamento que exercem o mesmo cargo. Exemplo, pastor, que está aqui, que eu estou explicando para você, o bispo e os próprios presbíteros. Essas 3 palavras trazem o mesmo sentido. O pastor é aquele que exerce o cuidado com o rebanho, o presbítero também e o bispo também. Só que atualmente na Assembleia de Deus nós trabalhamos assim. O pastor é aquele que está cuidando do rebanho de forma geral, como um pastor presidente. O presbítero é aquele que tem a responsabilidade agora de pastoreio também, para ajudar o pastor cuidando desse rebanho. E o próprio bispo, nós não utilizamos na Assembleia de Deus Missão a separação de bispos, porque nós entendemos que é a mesma função. Existem denominações que separam, sim, o bispo, e esse bispo está acima do pastor. Mas nós entendemos muito bem que essas perspectivas são para trabalhar no cuidado do rebanho da igreja. Por isso que você encontra hoje um presbítero dirigindo uma congregação. Está claro também na nossa visão, na dinâmica da igreja. Para avançar, vamos agora para o quinto subtópico, onde nós vamos encontrar a função dos doutores, que também é conhecida na Bíblia como os mestres. O mestre no Novo Testamento, ele tem a responsabilidade de discipular, de ensinar a palavra, de falar de Cristo, de falar do amor de Deus. O mestre no Novo Testamento tem então essa função. E aí fica claro também que o professor da escola bíblica dominical também é um mestre, exercendo a função de discipular as pessoas e levar as pessoas para Cristo. O mestre tem a função de ensinar as escrituras. Então, essa função de ensinar a Bíblia é a função daquele que se dedica ao ensino da palavra. Avançando, vamos agora para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto: o propósito das vocações. Qual é o propósito, então, dessas vocações no Novo Testamento?
O propósito dessas vocações é para o crescimento da igreja local, o aperfeiçoamento dos santos. Vamos detalhar isso com você. O primeiro subtópico destaca então nesse terceiro ponto, que é para o aperfeiçoamento. As vocações e essas separações ministeriais, elas servem para o aperfeiçoamento da igreja. Efésios 4:12 dá base e fundamento para isso. Então, essas vocações, elas existem para aperfeiçoar a igreja de Deus, para ajudar essa igreja a crescer. Por isso que na igreja nós encontramos diversos ministérios. Além dessas vocações, nós vamos encontrar líderes locais, por exemplo, líderes do corpo diaconal, líderes de jovens, líderes de senhoras, líderes de adolescentes, líderes de crianças, líderes da escola bíblica dominical, professor da IBD, porque tudo isso tem uma dinâmica para aperfeiçoar a igreja a se aproximar em Cristo. Avançando, o segundo subtópico do terceiro ponto também destaca que esse ministério em si, esse propósito das vocações, também serve para a unidade da fé. O que é a unidade da fé? É ajudar agora essa igreja em comunhão, em koinonia. E nessa comunhão significa agora esse entendimento dessa igreja agora em obedecer a Cristo, em estar mais firme, próxima da presença de Deus e em ser verdadeiramente um rebanho. Efésios 4:13 dá fundamento para isso. Em terceiro lugar, nós vamos destacar como terceiro subtópico que a vocação também ela é fundamentada para o amadurecimento. O amadurecimento, então, dos irmãos, sendo agora cuidados e protegidos de falsos mestres, de falsas doutrinas, de falsas teologias. Hoje existe, por exemplo, muitas teologias distorcidas na internet. Você vai encontrar teologias contemporâneas que desqualificam a palavra de Deus. E a igreja agora, tendo um amadurecimento, ela rejeita essas teologias. Por exemplo, essas teologias que buscam a inclusão a todo custo são teologias que são distorcidas, que não têm um fundamento nas escrituras. E aí a gente precisa ter muito cuidado com essa questão. Observe o texto bíblico de Efésios 4:14. Para fechar o ponto, vamos agora para o quarto subtópico que trata sobre o crescimento da igreja. O crescimento da igreja de Cristo, ele é atual e dinâmico. Por isso que nas igrejas nós vamos encontrar hoje, nessa visão administrativa, diversos ministérios dentro da igreja local. Você vai encontrar líderes de células, líderes de pequenos grupos, você vai encontrar líderes de escola bíblica dominical. E essa igreja que é dinâmica, ela caminha com uma liderança local nesse crescimento. Daí essa ideia desse discipulado de preparação e formação de líderes dentro da igreja. Para fechar a aula, o quarto e último ponto trata sobre a atuação ministerial da igreja. A atuação ministerial da igreja ela tem o objetivo de edificar o povo de Deus a se aproximar de Cristo, observando as vocações dos novos crentes. Atualmente, na igreja, nós acreditamos muito na vocação dos nossos irmãos que vão crescendo, avançando diante do Senhor, para fortalecer, então, as famílias na fé, para fortalecer o novo convertido. Existem diversos grupos de discipulado que ajudam, então, esse crescimento e a igreja avança crendo em Jesus. Eu espero muito ter ajudado você através dessa aula de hoje, para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a tua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram também, segue a gente lá. Se você tiver com uma dinâmica diferente em sala de aula, por favor, tira uma foto, me marca nos stories, eu vou ter o prazer de repostar esse trabalho. Que Deus abençoe você. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal e toda quarta-feira ao meio-dia é o dia marcado da classe dos juvenis e toda quarta a gente está por aqui te aguardando em nome do Senhor Jesus. Se você estiver afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Aceite a Jesus como seu Salvador. Você pode fazer isso deixando aí um comentário. Eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Se você precisa muito de oração também, você pode colocar aí teu pedido de oração. Nós vamos interceder por tua vida, para que Deus possa te abençoar de uma maneira extraordinária para a glória de Cristo. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que eu tomei como base, você pode também tomar para indicar aí para os teus alunos. Primeiro, Revitalizando a Igreja, do Hernandes Dias Lopes, um material sensacional sobre essa dinâmica da igreja atual. Também, O que é uma Igreja Saudável, do Mark Davis, esse material muito bom da editora Fiel, para você ter uma compreensão sobre os ministérios da igreja. Também quero indicar para você outro texto muito legal,
pequenos grupos com propósito. Aqui você vai ter um material muito legal da editora Palavra, que vai te ajudar a ter uma dinâmica muito legal sobre essa divisão de ministérios da igreja. E quero indicar também o meu livro, A Doutrina do Pecado, da editora Santorini. Você encontra no site da editora Santorini, no Amazon e no Mercado Livre. Que Deus abençoe vocês. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 5, onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: o ensino e a igreja. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.